O que aconteceu naquele terreiro em 1850 nunca deveria ter parado um castigo. Mas o choro de um bebê de apenas 6 meses fez o impossível. Até o homem mais cruel da região teve que parar e ouvir. Como isso foi possível? Hoje você vai conhecer a história real de Joana e Miguel, uma história de coragem, amor maternal e um momento que mudou tudo na fazenda Santa Cruz. Mas antes de começar, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. O sol ainda não havia nascido completamente quando Joana abriu os olhos na senzala. O cheiro de terra úmida misturado ao suor de dezenas de corpos exaustos preenchia o ar daquele cômodo estreito onde mais de 20 pessoas dormiam amontoadas. Ela sentiu um movimento suave contra seu peito e olhou para baixo, encontrando os olhos grandes e curiosos de Miguel, seu filho de apenas 6 meses. Miguel era tudo para ela. Naquele mundo de dor e sofrimento, onde cada dia trazia novas humilhações e trabalhos extenuantes sob o sol escaldante, aquele bebê representava a única centelha de esperança e amor verdadeiro que Joana conhecia. Ela havia dado à luz sozinha, com apenas a ajuda de tia Rosa, a parteira da fazenda, numa noite chuvosa de março. O pai da criança era outro escravizado, João, que trabalhava nas plantações de café e que ela amava em segredo. A vida na fazenda Santa Cruz era particularmente dura. O senhor Augusto Ferreira era conhecido em toda a região como um homem cruel e implacável. Diferente de outros fazendeiros que, por interesse próprio, mantinham seus escravizados minimamente alimentados e descansados para preservar sua propriedade, Augusto parecia encontrar prazer em impor sofrimento. Seus castigos eram frequentes e desproporcionais, servindo mais como espetáculo de poder do que como correção de supostas faltas. Joana levantou-se cuidadosamente, enrolando Miguel em um pano desgastado que servia como manta. Ela precisava trabalhar na casa grande hoje, ajudando na cozinha e servindo o café da manhã da família Ferreira. Isso significava que teria que deixar Miguel com tia Rosa, que cuidava dos bebês enquanto as mães trabalhavam. Cada separação, mesmo que por algumas horas, partia seu coração. Enquanto caminhava pelo terreiro em direção à casa grande, Joana observou outros escravizados começando seus dias. Alguns seguiam para as plantações, outros para as oficinas, todos com aquela expressão de resignação cansada que vinha de anos de trabalho forçado sem esperança de liberdade. Ela entregou Miguel à tia Rosa com um beijo na testa do bebê e seguiu seu caminho, sem imaginar que aquele dia mudaria tudo. A manhã transcorreu como de costume. Joana trabalhava silenciosamente na cozinha, ajudando a preparar as refeições da família. Dona Mariana, a esposa do senhor Augusto, era uma mulher de temperamento volátil, que alternava entre momentos de aparente bondade e explosões de raiva irracional. Seus filhos, 3 meninos mimados e uma menina, tratavam os escravizados como objetos, sem qualquer consideração por sua humanidade. Foi durante o almoço que tudo começou a desmoronar. Joana estava servindo a sopa quando tropeçou em uma irregularidade do piso de madeira. A sopeira não caiu, mas algumas gotas quentes respingaram na manga do vestido de Dona Mariana. Não foi nada grave, apenas algumas gotas que nem sequer mancharam o tecido, mas a reação da senhora foi imediata e desproporcional. Sua desastrada, sua incompetente, gritou Dona Mariana, levantando-se bruscamente da mesa. Você quase me queimou. Poderia ter arruinado meu vestido novo. Joana imediatamente se ajoelhou, pedindo perdão repetidamente. Ela conhecia bem o temperamento de sua senhora e sabia que qualquer tentativa de explicação só pioraria as coisas. Mas Dona Mariana não estava interessada em perdão. Ela chamou seu marido, que estava no escritório resolvendo negócios, e exigiu que Joana fosse punida exemplarmente. Senhor Augusto apareceu na sala de jantar com aquela expressão fria e calculista que sempre precedia seus piores atos de crueldade. Ele ouviu brevemente a queixa de sua esposa, nem sequer olhou para a sopeira ou para o vestido supostamente ameaçado, e simplesmente assentiu com a cabeça. Reúna todos no terreiro em 1 hora, ordenou ao feitor. Esta escrava precisa aprender uma lição,
e todos os outros também precisam ser lembrados de seu lugar. Joana sentiu seu sangue gelar. Ela conhecia bem o que significava ser exemplo na fazenda Santa Cruz. As punições públicas eram espetáculos de terror cuidadosamente orquestrados para quebrar o espírito não apenas do punido, mas de todos que assistiam. E agora seria sua vez de enfrentar o Pelourinho diante de todos. A notícia se espalhou rapidamente pela fazenda. Em menos de meia hora, todos sabiam que Joana seria castigada publicamente. Tia Rosa, ao ouvir a notícia, apertou Miguel contra o peito, sussurrando orações antigas que haviam sido passadas de geração em geração, mistura de cristianismo imposto e crenças africanas preservadas em segredo. O feitor, um homem chamado Severino, era conhecido por sua brutalidade. Ele próprio havia sido escravizado na juventude e comprado sua alforria através de métodos questionáveis. Agora, como homem livre a serviço do Senhor Augusto, ele se mostrava ainda mais cruel com seus antigos companheiros de sofrimento, como se precisasse constantemente provar sua lealdade ao sistema que o havia oprimido. Joana foi levada para uma pequena sala nos fundos da casa grande, onde ficaria até a hora marcada. Ela não chorou, não suplicou. Anos de escravidão lhe haviam ensinado que lágrimas não amoleciam corações de pedra. Em vez disso, ela pensava em Miguel. Pensava em seu sorriso desdentado, em suas mãozinhas que se agarravam aos seus dedos, na forma como ele se acalmava ao ouvir sua voz cantando baixinho as canções que sua própria mãe lhe havia ensinado antes de serem separadas para sempre. Sua mãe. Joana mal se lembrava do rosto dela. Havia sido vendida quando tinha apenas 7 anos, arrancada dos braços maternos numa manhã como qualquer outra. A última imagem que guardava era de sua mãe sendo segurada por 2 homens enquanto gritava seu nome, as lágrimas descendo pelo rosto. Joana havia jurado a si mesma que faria tudo ao seu alcance para que Miguel nunca passasse por aquela dor, que nunca seria separada dele. Mas agora, sentada naquela sala escura, ela enfrentava uma verdade aterradora. O castigo que a esperava poderia ser severo o suficiente para deixá-la incapaz de cuidar de seu filho, ou pior. Ela havia visto pessoas morrerem após castigos particularmente brutais. Havia visto outros sobreviverem mas ficarem quebrados, em espírito se não em corpo. Lá fora, começava o ritual de preparação. O pelourinho no centro do terreiro foi limpo. O chicote foi preparado. E todos os escravizados da fazenda foram sendo reunidos, obrigados a deixar seus trabalhos para testemunhar mais um espetáculo de terror. Quando Joana foi trazida ao terreiro, o sol estava alto e implacável. Mais de 100 pessoas estavam reunidas, formando um semicírculo ao redor do pelourinho. Entre elas, Joana podia ver rostos conhecidos. Outras mulheres com quem dividia a senzala, homens que trabalhavam ao lado de João nas plantações, crianças que brincavam com as sobras de tempo que lhes restava após o trabalho. E ali, nos braços de tia Rosa, estava Miguel. O bebê parecia sentir a tensão no ar, seus olhinhos procurando pela mãe entre tantos rostos. Quando finalmente a encontrou, ele estendeu seus bracinhos em sua direção, emitindo aquele som característico que os bebês fazem quando querem colo. Senhor Augusto posicionou-se em uma pequena plataforma elevada, de onde podia ser visto por todos. Dona Mariana estava ao seu lado, usando um vestido diferente do que havia usado no almoço, com um leque na mão apesar do calor ser igualmente opressivo para todos. Que isto sirva de exemplo, começou o Senhor Augusto, sua voz ecoando pelo terreiro silencioso. A desobediência, a incompetência e o desrespeito não serão tolerados nesta fazenda. Esta escrava, ele apontou para Joana com desdém, quase causou ferimentos à minha esposa devido à sua negligência. Por isso, receberá 20 chibatadas. Um murmúrio percorreu a multidão. 20 chibatadas era uma punição severa, capaz de deixar cicatrizes permanentes e causar danos duradouros. Alguns dos presentes baixaram os olhos, incapazes de assistir ao que estava por vir. Outros mantiveram o olhar fixo, testemunhas silenciosas de mais uma injustiça que não podiam impedir. Joana foi amarrada ao pelourinho. Severino, o feitor, testou o chicote no ar algumas vezes, produzindo um estalo assustador que fez várias crianças se encolherem de medo. Miguel, nos braços de tia Rosa,
começou a choramingar, como se pudesse sentir o perigo que sua mãe enfrentava. Aguarde, disse Sr. Augusto, erguendo a mão. Antes de começarmos, quero que todos vejam bem o rosto desta escrava. Quero que se lembrem do que acontece com aqueles que falham em suas obrigações. Ele desceu da plataforma e caminhou lentamente até Joana, parando bem na frente dela. Tem algo a dizer em sua defesa? Perguntou, mais por sadismo do que por qualquer interesse genuíno em sua resposta. Joana ergueu o rosto, encontrando os olhos de seu algoz. Pela primeira vez desde que havia sido trazida ao terreiro, lágrimas começaram a descer por suas faces. Mas não eram lágrimas de medo ou súplica. Eram lágrimas de uma dor mais profunda, uma dor que transcendia o castigo físico que estava prestes a sofrer. Senhor, ela disse, sua voz surpreendentemente firme apesar do tremor que percorria seu corpo. Eu não tenho palavras que mudarão o Senhor ou sua esposa. Eu sei meu lugar neste mundo que vocês criaram. Mas tenho um pedido. Senhor Augusto arqueou uma sobrancelha, mais curioso do que comovido. Um pedido? Você, que quase feriu minha esposa, tem a audácia de fazer pedidos. Meu filho, Joana continuou, virando ligeiramente a cabeça na direção onde tia Rosa segurava Miguel. Ele tem apenas 6 meses. Se algo me acontecer hoje, se eu ficar incapaz de cuidar dele, por favor, não o separe de mim. Não o venda. É tudo o que peço. O pedido ecoou pelo terreiro em silêncio. Várias mulheres, mães como Joana, sentiram lágrimas brotarem em seus próprios olhos. Elas conheciam aquele medo íntimo e terrível de serem separadas de seus filhos, de vê-los vendidos como gado, arrancados de seus braços para nunca mais serem vistos. Dona Mariana soltou uma risada fria. Que presunção! Você acha que suas vontades importam aqui? Mas algo estranho aconteceu. Senhor Augusto não riu. Ele olhou para Joana por um longo momento, seu rosto uma máscara impenetrável. Então, sem uma palavra, virou-se e retornou à sua plataforma, fazendo um gesto brusco para Severino. Comece, ordenou. O primeiro golpe do chicote cortou o ar e atingiu as costas de Joana com força brutal. A dor era inimaginável, como se 1000 agulhas em brasa penetrassem sua pele ao mesmo tempo. Ela mordeu o lábio com força, determinada a não gritar. Não daria a eles a satisfação de ouvi-la implorar ou chorar. O segundo golpe veio, depois o terceiro. Com cada chibatada, o silêncio do terreiro era quebrado apenas pelo estalo do chicote e pelo som abafado do couro contra a carne. Joana podia sentir o sangue começando a escorrer por suas costas, molhando o tecido rasgado de sua roupa. Foi no quarto golpe que Miguel começou a chorar. Não era um choro comum de bebê pedindo comida ou atenção. Era um choro agudo, desesperado, como se o pequeno Miguel pudesse sentir a dor de sua mãe através de algum vínculo invisível que os conectava. Tia Rosa tentou acalmá-lo, balançando-o suavemente e sussurrando palavras de conforto, mas o choro só aumentava. Ela ofereceu água, verificou se havia algo machucando o bebê, tentou todas as técnicas que conhecia de décadas cuidando de crianças. Nada funcionava. O quinto golpe caiu. O choro de Miguel se intensificou, ecoando pelo terreiro com uma força surpreendente para um ser tão pequeno. Algo naquele som era diferente, primitivo, tocando algo profundo na alma de todos que o ouviam. Não era apenas o choro de uma criança assustada. Era algo mais visceral, mais antigo, como se todas as gerações de sofrimento estivessem sendo canalizadas através daquele pequeno corpo. Joana, amarrada ao pelourinho, virou a cabeça o máximo que conseguia, tentando ver seu filho. Miguel, ela sussurrou, sua voz rouca de dor. Meu bebê, meu amor. Mas ele não podia ouvi-la sobre seu próprio choro desesperado. Severino hesitou antes do sexto golpe. Ele olhou para o bebê que berrava nos braços de tia Rosa, depois para Sr. Augusto, esperando alguma ordem para fazer o barulho parar. Mas o senhor da fazenda permaneceu imóvel, seu rosto mostrando pela primeira vez algo diferente de crueldade calculada. Havia ali um desconforto, uma inquietação que ele não conseguia disfarçar completamente. Seus próprios filhos haviam chorado assim quando bebês,
e algo naquele som despertava memórias que ele preferia manter enterradas. O sexto golpe veio, mas mais fraco que os anteriores. Miguel continuava chorando, seu pequeno rosto vermelho de tanto esforço, as lágrimas descendo por suas bochechas rechonchudas. Seus bracinhos se agitavam no ar, estendendo-se na direção de sua mãe, aquela figura que representava todo o seu mundo, toda a sua segurança. E então algo extraordinário aconteceu. Outras crianças começaram a chorar também. Primeiro uma, depois duas, depois uma dúzia delas. Era como se o choro de Miguel tivesse liberado algo que estava represado em todos aqueles pequenos corações, uma expressão coletiva de dor e medo que não podia mais ser contida. Uma menina de 3 anos começou a soluçar nos braços de sua mãe. Um menino de 5 anos, que havia aprendido cedo a reprimir suas emoções, não conseguiu mais segurar as lágrimas. Bebês que estavam quietos momentos antes agora berravam em uníssono. O sétimo golpe nunca veio. Severino abaixou o braço, completamente desconcertado. Ele havia aplicado castigos antes, havia visto e provocado todo tipo de reação, mas nunca algo assim. O choro das crianças crescia em volume e intensidade, transformando o terreiro em uma cacofonia de lamento infantil. Era perturbador, era antinatural, era como se o próprio ar vibrasse com aquela dor coletiva. Silêncio, gritou Dona Mariana, mas sua voz foi engolida pelo coro de choros. Façam essas crianças calarem a boca. Isso é um absurdo. Ela olhou ao redor, procurando apoio, mas encontrou apenas rostos perturbados e olhos cheios de lágrimas não derramadas. Mas as mães e cuidadoras não conseguiam acalmar os pequenos. Elas balançavam os bebês, sussurravam canções de ninar, ofereciam o peito, mas nada funcionava. Era como se uma represa tivesse se rompido, liberando toda a tristeza acumulada daquele lugar de sofrimento. Cada criança chorava não apenas por si mesma, mas por todas as injustiças testemunhadas, por todas as separações, por todo o medo que permeava suas pequenas vidas. E no centro de tudo estava Miguel, seu choro original ainda ecoando acima de todos os outros, um lamento que parecia penetrar até a alma. Tia Rosa, com lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado, apertou o bebê contra o peito e começou a orar em voz alta, misturando palavras em português com palavras em línguas africanas que ela aprenderá com sua avó, palavras que carregavam o peso de gerações. João, nas fileiras dos homens obrigados a assistir, cerrou os punhos com tanta força que suas unhas cravaram nas palmas de suas mãos. Ele queria correr até Joana, arrancá-la daquele pelourinho, pegar seu filho e fugir para bem longe. Mas ele não podia. Tudo o que podia fazer era ficar ali, testemunha impotente, enquanto seu mundo desmoronava ao som do choro de seu filho. Até mesmo alguns dos capatazes pareciam desconfortáveis. Um deles, um homem mais velho chamado Benedito, limpou discretamente os olhos. Ele tinha netos da idade de Miguel, e aquele som tocava algo em seu coração que ele pensava ter enterrado há muito tempo. O sol continuava implacável sobre o terreiro, mas algo havia mudado no ar. Era palpável, quase físico, como se uma força invisível tivesse descido sobre aquele lugar. O choro das crianças era mais do que apenas barulho. Era um testemunho, um protesto silencioso contra a injustiça, a voz do sem voz encontrando sua expressão mais pura e devastadora. Senhor Augusto desceu da plataforma com passos firmes, seu rosto mostrando uma mistura de raiva e algo mais, algo que poderia ser confundido com constrangimento. Ele se aproximou de Severino e arrancou o chicote de suas mãos com tanta força que o feitor tropeçou para trás. O objeto caiu no chão poeirento, levantando uma pequena nuvem de terra vermelha. Por um momento terrível, todos pensaram que ele próprio continuaria o castigo com ainda mais brutalidade. A multidão prendeu a respiração coletivamente. Até mesmo o choro das crianças pareceu diminuir momentaneamente, como se elas também sentissem a tensão no ar. Mas em vez disso, Senhor Augusto olhou para o chicote no chão, depois para Joana amarrada ao pelourinho, suas costas sangrando, e finalmente para Miguel, cujo choro persistente ainda ecoava pelo terreiro. Chega, disse ele, sua voz baixa mas audível mesmo sobre o choro das crianças. A palavra saiu quase relutante,
como se estivesse sendo arrancada dele contra sua vontade. Desatena. Severino ficou momentaneamente paralisado, sem entender. Em todos os anos que servia aquele homem, nunca havia visto um castigo ser interrompido no meio. Nunca. Os castigos eram levados até o fim, sem exceção, sem misericórdia. Era a regra fundamental daquele lugar. Mas, senhor, foram apenas 6. Ainda faltam 14 chibatadas. Eu disse para desatá-la. O grito de senhor Augusto cortou o ar como um trovão, finalmente silenciando algumas das crianças pelo choque. Até Miguel parou de chorar por um breve segundo, surpreso pela violência daquele som. Agora! Ou será você o próximo a provar o chicote? A ameaça teve o efeito desejado. Com mãos trêmulas, Severino soltou as cordas que prendiam Joana ao pelourinho. Os nós estavam apertados, manchados de sangue, e ele lutou com eles por alguns segundos que pareceram eternos. Quando finalmente se soltaram, Joana caiu de joelhos imediatamente, suas pernas não conseguindo mais sustentá-la. As costas ardiam como fogo vivo, e ela podia sentir seu próprio sangue molhando suas roupas e pingando no chão poeirento, formando pequenas manchas escuras na terra. Mas ela estava viva. E o castigo havia terminado. Apenas 6 chibatadas quando deveria ter recebido 20. Era incompreensível, era sem precedentes. Tia Rosa, ainda segurando Miguel que havia voltado a choramingar baixinho, começou a se mover instintivamente em direção a Joana, seu coração materno querendo correr para ajudar a jovem mulher caída. Mas senhor Augusto levantou a mão bruscamente, parando-a no lugar. Ela congelou, abraçando Miguel com mais força, temendo que ele mudasse de ideia e decidisse continuar o castigo afinal. Ele caminhou até onde Joana estava ajoelhada, olhando para baixo com uma expressão indecifrada. Seu rosto era uma máscara de conflito interno, como se diferentes partes dele estivessem em guerra. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, fechou-a novamente, então finalmente falou, sua voz mais controlada agora, mas ainda carregada de algo indescritível. Levem-na para a enfermaria, ordenou, dirigindo-se a ninguém e a todos ao mesmo tempo. E tragam o bebê também. Que fique com ela até que se recupere. Que tia Rosa cuide de seus ferimentos. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão como uma onda. Pessoas viraram-se umas para as outras com olhares de incredulidade. Isto era inédito. Escravizados castigados eram geralmente deixados para se recuperarem sozinhos nas senzalas, esperando que conseguissem voltar ao trabalho o mais rápido possível. E certamente não recebiam permissão para terem seus filhos consigo na enfermaria, um privilégio geralmente reservado apenas para casos de doença grave que poderia se espalhar. Mulheres que davam à luz eram esperadas de volta ao trabalho em poucos dias, seus bebês deixados aos cuidados de quem quer que pudesse vigiá-los entre suas próprias tarefas. Dona Mariana desceu apressadamente da plataforma, suas saias levantando poeira enquanto ela marchava em direção ao marido. Seu rosto estava vermelho de indignação, seus olhos brilhando com raiva mal contida. Augusto, o que você está fazendo? A punição nem foi completada. Aquela escrava deveria receber todas as 20 chibatadas. Volte para casa, Mariana, disse senhor Augusto sem olhar para ela, seus olhos ainda fixos em Joana, que respirava com dificuldade no chão. Isto já terminou. O exemplo foi dado. Mas isso é um absurdo. Você está sendo fraco, está mostrando fraqueza diante deles. Ela gesticulou largamente para a multidão de escravizados que observavam em silêncio. Eles vão pensar que podem desobedecê-lo sem consequências reais. Isso é. Eu disse que já terminou. Sua voz trovejou pelo terreiro com uma força que fez até as árvores parecerem tremer, fazendo até mesmo sua esposa recuar instintivamente. Dona Mariana o olhou com uma mistura de choque e humilhação. Nunca, em todos os anos de casamento, ele havia levantado a voz para ela publicamente. Era uma vergonha insuportável. Ela o encarou por um longo momento, seu peito subindo e descendo rapidamente, procurando por palavras que expressassem sua indignação. Mas diante daquele olhar inflexível de seu marido, ela percebeu que não havia mais nada a ser dito. Pelo menos não ali,
não na frente de todos. Isso seria resolvido mais tarde, na privacidade de suas câmaras. Com um som de desprezo, ela girou nos calcanhares e marchou de volta para a casa grande, seu vestido esvoaçando atrás dela dramaticamente, os saltos de seus sapatos batendo forte contra o chão em cada passo raivoso. Senhor Augusto observou-a partir, então virou-se para a multidão reunida. Voltem todos ao trabalho, ordenou, sua voz recuperando aquele tom de autoridade absoluta. Este espetáculo terminou. Quem for encontrado comentando sobre o que aconteceu aqui hoje será severamente punido. A ameaça era clara. Mas todos sabiam que não importava quantas ameaças fossem feitas, esta história seria contada e recontada. Já estava sendo gravada na memória coletiva daquele lugar. Joana passou 3 dias na enfermaria da fazenda, um pequeno cômodo com meia dúzia de camas de palha onde os doentes e feridos recebiam o mínimo de cuidados necessários para que pudessem voltar ao trabalho o mais rápido possível. O lugar cheirava a ervas medicinais, suor e sofrimento. As paredes de madeira mal acabada deixavam frestas por onde o vento passava, e o teto de telhas deixava escapar alguns raios de sol que cortavam a penumbra como facas de luz. Tia Rosa cuidou de suas feridas com a dedicação de quem tratava da própria filha. Ela aplicava cataplasmas de ervas que havia aprendido com sua própria mãe, conhecimentos ancestrais de cura que resistiam apesar de todas as tentativas de apagá-los. Folhas de confrei para ajudar na cicatrização, casca de barbatimão para limpar as feridas e evitar infecções, mel selvagem para acalmar a pele queimada pelo chicote. Eram segredos passados de geração em geração, sussurrados em línguas que não podiam ser faladas abertamente, preservados na memória porque não podiam ser escritos. Vai doer um pouco, minha filha, tia Rosa avisava antes de cada aplicação. Suas mãos velhas mas ainda firmes limpando cuidadosamente cada ferida nas costas de Joana. E doía. Doía de uma forma que fazia Joana morder um pedaço de pano para não gritar. Mas ela sabia que aquela dor era necessária, que era o caminho para a cura. Miguel ficou ao seu lado todo o tempo, mamando quando tinha fome, dormindo enrolado em seu pano junto ao peito de sua mãe. Sua presença era o melhor remédio que Joana poderia ter. Cada vez que olhava para ele, cada vez que sentia seu peso pequeno e quente contra seu corpo, cada vez que ele sorria aquele sorriso desdentado ao vê-la acordada, ela encontrava forças para suportar a dor lancinante em suas costas. Ele era seu propósito, sua razão para continuar, sua âncora num mar de sofrimento. Durante a noite, quando a dor era pior e o sono não vinha, Joana cantarolava baixinho para Miguel. Eram canções que sua própria mãe havia cantado para ela, melodias que carregavam a memória de uma terra distante que ela nunca conheceria, palavras que falavam de rios largos e árvores altas, de céus abertos e liberdade. Miguel não entendia as palavras, mas reconhecia o amor na voz de sua mãe, e isso era suficiente para mantê-lo tranquilo. João conseguiu visitá-la uma vez, escapando brevemente de seu trabalho nas plantações. Ele entrou na enfermaria com os olhos cheios de lágrimas não derramadas, seu corpo grande e forte tremendo com a emoção contida. Ele havia trabalhado o dia inteiro sob o sol causticante, suas mãos sangrando de tanto manusear as ferramentas, mas nem registrava a própria dor. Tudo o que importava era ver Joana, certificar-se com seus próprios olhos de que ela estava viva. Ele ajoelhou-se ao lado da cama de palha, segurando a mão de Joana com uma ternura que contrastava com suas mãos calejadas e grandes pelo trabalho pesado. Eu pensei que ia te perder, ele sussurrou, sua voz embargada de emoção. Quando ouvi sobre o castigo, sobre as 20 chibatadas, pensei que nunca mais veria você viva. Pensei que nosso filho cresceria sem mãe, como tantos outros. Estou aqui, Joana disse suavemente, apertando sua mão com toda a força que conseguia reunir. Não era muita força, seu corpo ainda estava fraco, mas era suficiente para comunicar tudo que não podia ser dito em palavras. Estou viva. E nosso filho está conosco. Ele nos salvou, João. De alguma forma, o choro dele me salvou. Eles não falaram muito mais sobre o que havia acontecido no terreiro, sobre o choro de Miguel que havia interrompido o castigo. Havia coisas que não precisavam ser ditas em palavras. Ambos sabiam que haviam testemunhado algo extraordinário,
algo que talvez nunca pudessem compreender completamente. Era como se as forças invisíveis que seus ancestrais invocavam em suas orações tivessem finalmente respondido. João ficou ali por quanto tempo ousou, sabendo que cada minuto roubado do trabalho era um risco. Severino poderia aparecer a qualquer momento, ou pior, o próprio Senhor Augusto. Mas ele não conseguia partir. Ficou ali, segurando a mão de Joana, olhando para seu filho dormindo pacificamente, gravando aquela imagem em sua memória para sustentá-lo nos dias difíceis que viriam. Antes de partir, ele beijou a testa de Joana e depois a de Miguel. Vocês são minha vida, disse ele simplesmente. Tudo o que eu faço, tudo o que suporto, é por vocês. A notícia do que havia acontecido se espalhou não apenas pela fazenda, mas pelas propriedades vizinhas como fogo em palha seca. Escravizados que vinham entregar mercadorias ou buscar ferramentas emprestadas levavam a história consigo. Em cada senzala, em cada canto escuro onde pessoas se reuniam para compartilhar suas dores, a história era contada e recontada. Você ouviu sobre o choro do bebê na fazenda Santa Cruz? Perguntavam uns aos outros. Dizem que parou um castigo no meio. Dizem que até Senhor Augusto, aquele homem de coração de pedra, teve que parar. Alguns duvidavam. Impossível, diziam. Augusto Ferreira é conhecido em 3 províncias por sua crueldade. Ele não teria piedade nem de seu próprio filho. Mas é verdade, insistiam outros. Meu primo trabalha lá. Ele viu com os próprios olhos. O bebê chorou de tal forma que todas as crianças começaram a chorar juntas. Foi como se os espíritos dos ancestrais falassem através deles. As pessoas falavam em voz baixa sobre o choro do bebê que havia parado um castigo, sobre o fazendeiro cruel que pela primeira vez havia demonstrado algo que poderia ser confundido com misericórdia. Para alguns, era um sinal de esperança. Para outros, era apenas uma aberração, um momento de fraqueza que não se repetiria. Na casa grande, a atmosfera estava tensa. Dona Mariana mal dirigia a palavra ao marido, comunicando-se através de olhares gélidos e comentários cortantes na presença de outros. Ela via aquele momento como uma humilhação pública, uma demonstração de fraqueza que poderia minar toda a estrutura de autoridade da fazenda. Você vai se arrepender disso, ela havia dito na noite após o incidente. Mostrar piedade a eles é mostrar fraqueza. E eles não respeitam a fraqueza. Mas Senhor Augusto nunca mencionou o incidente. Ele continuou suas rotinas, administrando a fazenda com a mesma rigidez de sempre. Inspecionava o trabalho nas plantações, resolvia disputas entre capatazes, tomava decisões sobre compras e vendas. Era como se nada tivesse acontecido. Mas aqueles que o conheciam bem notaram uma mudança sutil. Ele parecia mais pensativo, às vezes ficando parado no meio de uma conversa, olhando para o nada. Algumas vezes foi visto olhando para o terreiro onde o pelourinho ainda estava, aquela estrutura de madeira manchada pelo sangue de tantos, uma expressão distante em seu rosto que ninguém conseguia decifrar. Era arrependimento? Era reflexão? Era apenas cansaço? Ninguém ousava perguntar. No terceiro dia, tia Rosa declarou que Joana estava recuperada o suficiente para voltar às suas tarefas, embora devesse evitar trabalho pesado por mais uma semana. As feridas estavam começando a cicatrizar, embora as marcas permanecessem para sempre. Joana se levantou da cama com dificuldade, cada movimento puxando a pele sensível de suas costas. Mas ela estava viva, e tinha seu filho, e isso era mais do que muitos podiam dizer naquele lugar. 3 anos se passaram desde aquele dia no terreiro. Miguel havia crescido, transformando-se em uma criança ativa e curiosa que corria descalça pela fazenda, explorando cada canto com a inocência característica da infância. Ele não tinha memória consciente do dia em que salvou sua mãe, mas de alguma forma parecia carregar algo especial dentro de si. Joana se recuperou de suas feridas físicas, embora as cicatrizes em suas costas permanecessem como lembretes permanentes daquele dia. Mas havia outras mudanças, mais sutis e mais significativas. Algo havia mudado na fazenda Santa Cruz após o incidente. Senhor Augusto nunca voltou a realizar castigos públicos da mesma forma. Os castigos ainda aconteciam,
O sistema ainda era brutal e injusto, mas havia uma moderação que não existia antes. Era como se o choro daquele bebê tivesse plantado uma semente de algo, não exatamente redenção, mas talvez o início de um questionamento. Dona Mariana, por outro lado, nunca perdoou completamente o que viu como uma humilhação pública. Ela mantinha distância de Joana sempre que possível, como se sua presença fosse um lembrete desconfortável de algo que ela preferia esquecer. Entre os escravizados da fazenda, Joana e Miguel se tornaram símbolos de algo indescritível. Não exatamente esperança, esperança era um luxo perigoso naquele mundo, mas talvez um lembrete de que mesmo nos lugares mais escuros, mesmo sob o jugo da maior opressão, a voz de um inocente ainda podia ecoar e fazer até os corações mais duros hesitarem. Tia Rosa, agora mais velha e mais frágil, gostava de contar a história para as crianças mais novas. Ela a embelezava com cada recontagem, transformando-o em algo quase mítico. O choro do menino Miguel, ela dizia, balançando a cabeça com admiração, foi como a trombeta dos anjos. Foi a voz de todos os ancestrais, de todas as mães que tiveram seus filhos arrancados, de todas as crianças que choraram em vão. E naquele dia, não chorou em vão. Joana trabalhava agora principalmente na casa grande, cuidando da limpeza e ajudando na cozinha. Ela era cuidadosa, sempre atenta, nunca dando motivo para reclamações. Mas à noite, quando retornava à senzala e abraçava Miguel, ela permitia que as lágrimas escorressem silenciosamente. Ela sabia que eles ainda não eram livres. A liberdade era algo distante, talvez inatingível em suas vidas. O sistema que os aprisionava era maior e mais forte do que um único momento de hesitação, um único ato de misericórdia acidental. Mas ela também sabia que havia algo poderoso no amor entre mãe e filho, algo que transcendia correntes e chicotes. João continuava trabalhando nas plantações, mas agora ele e Joana conseguiam passar mais tempo juntos. Eles faziam planos modestos, sonhos pequenos que cabiam nas frestas estreitas que a escravidão permitia. Talvez um dia pudessem comprar suas alforrias. Talvez um dia Miguel pudesse conhecer algo além daquela fazenda. Eram sonhos frágeis, improváveis, mas eram deles. E enquanto isso, Miguel crescia. Ele aprendia as canções que Joana cantava, as mesmas que ela havia aprendido com sua mãe antes de serem separadas. Ele ouvia as histórias de Tia Rosa sobre terras distantes onde pessoas de pele escura viviam livres. Ele observava o mundo ao seu redor com olhos atentos, absorvendo tudo, processando tudo com aquela inteligência natural das crianças que ainda não foram completamente quebradas pelo sistema. Ninguém sabia o que o futuro traria. Ninguém sabia se aquele momento no terreiro significava algo duradouro ou se era apenas uma aberração temporária. Mas uma coisa era certa: naquela tarde quente, quando um bebê chorou com toda a força de seus pequenos pulmões, algo mudou. Talvez não tenha mudado o mundo, talvez não tenha quebrado as correntes da escravidão, mas mudou algo na alma daqueles que testemunharam. E às vezes, nos piores momentos, quando a dor e o desespero pareciam insuportáveis, as pessoas da fazenda Santa Cruz se lembravam daquele dia. Se lembravam que até a voz mais pequena podia ser ouvida. Se lembravam que até no coração mais endurecido podia haver uma fissura. Se lembravam que a conexão entre mãe e filho era algo tão poderoso que até os mais cruéis precisavam reconhecê-la, mesmo que apenas por um momento. A história de Joana e Miguel seria contada e recontada nas gerações seguintes. Seria modificada, embelezada, transformada em lenda. Mas no seu núcleo permaneceria uma verdade simples e profunda: o amor resiste. Mesmo nas circunstâncias mais brutais, mesmo quando tudo parece perdido, o amor entre mãe e filho é uma força que não pode ser completamente destruída. E assim a vida continuava na fazenda Santa Cruz, cada dia trazendo seus próprios desafios e dores. Mas agora havia algo mais, uma memória compartilhada que sussurrava nas sombras: vocês foram ouvidos. Por um momento, vocês foram ouvidos.